Opa, então seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo que eu estou subindo aqui para você no canal O Prevencionista, comigo, Ederson Deda, para a gente poder falar sobre a nossa área de atuação, para a gente poder falar sobre saúde e segurança do trabalho. Eu quero que você preste muita atenção neste vídeo, porque este vídeo ele é muito importante para você compreender a diferença simples entre acidente e doença do trabalho, tá? Então o que eu vou falar aqui para você é exatamente qual é a diferença entre acidente e doença do trabalho. Mas antes eu preciso contextualizar aqui para você, principalmente a questão da doença do trabalho. Por quê? A doença do trabalho, se a gente for colocar ao pé da letra, ela é aquela doença que acomete o trabalhador e ela está relacionada ao ambiente de trabalho. Então, por exemplo, eu tenho um trabalhador que ele está num ambiente muito ruidoso, né? Existe muito ruído lá, acima do limite de exposição ocupacional, e ele não tem EPI, não tem gestão de SST, uma situação bem complicada. E aí ele teve uma PAIRO, ou uma PAIR, como alguns conhecem, né? Uma perda auditiva induzida pelo ruído ocupacional. Perda auditiva induzida pelo ruído, certo? Esta é uma doença do trabalho. Por quê? O ambiente, ele fez com que esse trabalhador adoecesse. Nós temos também uma doença que nós conhecemos, um conceito chamado de doença profissional. O que é doença profissional? É a doença que ela também é do trabalho, só que ela é específica para uma atividade, né? A atividade fez com que o trabalhador adoecesse. A doença do trabalho foi exatamente o ambiente, mas quando a gente fala da doença profissional, nós podemos pegar um exemplo de, eu nem sei se existe mais, né? Mas o antigo digitador. Ele poderia sofrer uma doença profissional, porque ele ficava digitando o dia inteiro, digitando, e ali ele poderia, de repente, ter uma LER ou uma DORT, né? Seja o que você quiser chamar, tá bom? Então, doença do trabalho, ambiente, doença profissional, atividade. Porém, para que a gente possa entender a diferença entre acidente do trabalho e doença do trabalho, você considere a doença do trabalho, tanto a doença profissional quanto a doença do trabalho. Tudo bem? Beleza? Eu precisava contextualizar isso para que a gente possa entender a diferença bem simples que existe entre acidente e doença do trabalho. Acidente do trabalho e doença do trabalho. Quando a gente vai na nossa legislação de saúde e segurança do trabalho, que é exatamente a Lei 8.213 que trata desses conceitos, ela vai falar para a gente lá no artigo 19 o que é o acidente do trabalho, e lá no artigo 20 ela vai falar sobre alguns conceitos que equiparam-se também a acidente do trabalho. E, inclusive, um desses conceitos é a doença do trabalho e a doença profissional. Mas vamos juntar tudo em um balaio só, como se fosse a doença do trabalho, tá? Qual é a diferença disso? Depois faça a leitura, se você não conhece a Lei 8.213, é importante que você conheça. A diferença é, quando eu falo de acidente do trabalho, eu estou falando de algo que acontece ali na hora. Pá! Um trabalhador, ele sofre uma queda, aconteceu naquele momento. Isso é um acidente do trabalho. Quando eu falo de doença do trabalho, doença profissional, eu estou falando de algo que vem com o tempo, beleza? Um acidente do trabalho acontece na hora, é nítido, né? Seja do trajeto, seja um acidente típico, seja um óbito, acidente fatal, mas é na hora. Aconteceu, não tem contestação. E o profissional de saúde e segurança do trabalho técnico, por exemplo, ele pode comprovar um acidente do trabalho. Quando eu falo em uma doença profissional, lembra, é algo que vem com o tempo. O técnico de segurança do trabalho, ele não pode confirmar uma doença profissional. Quem pode confirmar uma doença profissional? Normalmente, o médico do trabalho ou o médico do INSS. Tudo bem? Então, existem essas características que traz ali a diferença de uma doença profissional, doença do trabalho, e de um acidente do trabalho. Acidente do trabalho acontece na hora, a confirmação pode ser feita pelo técnico de segurança do trabalho, pelo médico, pelo engenheiro, até pelo pessoal do RH. Já a doença, ela vem com o tempo
tá? E ela precisa ser confirmada somente por um médico ou do INSS ou um médico do trabalho, né, dentro da empresa. E isso é importante que você saiba essa diferença, para que você possa olhar, mesmo a legislação falando que é a mesma coisa, existem características diferentes entre uma doença do trabalho, uma doença profissional, né, que a gente colocou aqui no mesmo balaio, e o acidente do trabalho. Tudo bem com relação a isso? Eu sei que eu sou muito redundante às vezes, né, que eu fico explicando as coisas 1000 vezes, mas eu acho que para uma questão de didática, essa redundância, né, essa confirmação, ela é importante para que você possa entender. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Abraços e Deus abençoe.